Fala, turminha, muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo no horário que for. Vamos para o nosso estudo de mercado aí desse fim de semana, onde a gente vai estar falando aí das movimentações, o que pode acontecer no gráfico do índice e do dólar nessa semana, né, turminha? Antes, queria pedir para vocês já não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o nosso canal, né? E ajudar cada vez mais esse canal a crescer. E uma novidade para vocês, tá, turminha? Depois eu vou estar divulgando com mais, explicando melhor, mas agora o nosso site já voltou ao ar, vou botar aqui para vocês verem. O novo site do treinamento já está no ar, está aqui, treinamentossmartmoney.com.br, onde vocês têm todas as informações possíveis e imagináveis que vocês vão precisar sobre o nosso treinamento. Então, tudo que vocês precisarem de informação, quiserem tirar dúvidas, já está ali com o treinamento, tá? Para quem quiser adquirir um pouquinho aí de como é que funciona, tá tudo descrito no site. Então, acessa aí, o link está na descrição, treinamentossmartmoney.com.br. O treinamento em si, em relação ao que estava no site, ele é o mesmo conteúdo, tá? É o mesmo conteúdo. A única coisa que eu mudei um pouquinho, depois eu vou estar explicando mais a fundo, mas eu organizei as aulas, né? Então, agora as aulas, ela tem a aula conceito e as 3 aulas práticas. Então, cada assunto que tem ali, cada item que a gente aborda no treinamento, a gente vai estar passando uma aula conceito e mais 3 aulas práticas. E depois, no final, vocês têm aí todas as aulas de pregão ao vivo que foram gravadas. Então, tem muito conteúdo, são mais de 70 horas de conteúdo. Tudo isso por aquele valor que vocês já conhecem, né? O valor não é nem valor promocional, é o valor acessível para todo mundo, né? Para que todos possam ter condições aí de fazer o treinamento. Então, o link está na descrição, aproveitem aí e bora fazer esse ano de 2024 virar de uma vez por todas, né, turminha? Beleza? Então, bora falar do gráfico aqui, que é o que interessa para nós. A gente está tendo uma movimentação aqui no índice bem interessante, por quê? Quando a gente olha, eu vou colocar aqui o gráfico de 1 hora, né? Como a gente olha o time frame, a gente percebe no time frame maior que o índice agora ele fez uma quebra de estrutura de fato, né? Nós tínhamos aqui ó, a alta, baixou, fez esse topo, não conseguiu romper, ficou um tempão consolidado dentro dessa região e agora ele fez essa captura de liquidez para baixo. Pontos importantes que a gente tem que começar a levar em consideração a partir de agora. Primeiro, a zona de oferta aqui e a zona de oferta aqui, tá? Por que eu falo dessas duas regiões? Aqui a gente pode esperar por um próximo movimento, né? Que se ele estiver subindo, ele pode replicar aqui para voltar a cair e aí sim ou subir ou simplesmente dar continuidade de baixa, visto que ele quebrou a estrutura. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é sempre cuidar a expectativa do mercado, né? Então a gente tem o quê? Nós temos essa quebra aqui que quem já fez o treinamento, quem faz o treinamento já sabe, né? Quem já conhece o operacional sabe que isso aqui é um choque ou pode ser um sweep. Né? Minha letra não é das melhores, mas ela pode ser um sweep. O que é que vai determinar isso? A forma como o preço chegar na região de oferta, ou seja, se o preço chegar aqui na região de oferta e reagir, possivelmente ele vai vir testar o fundo de novo, né? Se ele quebrar a estrutura, porque aí nós vamos ter a confirmação do choque. Aonde que nós assim, quando a gente olha time frame grande, o que eu precisaria ter para ter uma confirmação de que isso aqui foi um choque? O preço tem que fazer isso aqui, voltar aqui,
quebrar uma estrutura de novo e aí sim voltar. Esse é o grande conceito do Smart Money, que ele é tão assertivo no Forex, no mercado lá fora, por conta disso. A gente tem essa tranquilidade por você não ter o pregão fechando e você não ter que trabalhar em cima de day trade. Então, se o preço faz isso aqui e depois ele quebra uma outra estrutura, eu já sei que eu vou procurar por vendas. Então, eu já vou estar esperando para quando o preço vier nessa região de novo, eu estar pegando uma venda, mas uma venda daquelas que eu vou carregar 3, 4 dias e fazer um belo de um resultado. Só que isso aqui não é a nossa realidade aqui no day trade do nosso mercado. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que analisar o quê? Os intervalos que a gente vai operar, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? E aí, quando a gente entra para o time frame menor, eu vou trazer aqui para o gráfico de 1 hora. O que eu tenho aqui, ó? Vamos lá. Olha como o gráfico ele nos mostra em qualquer time frame. Ó, estamos aqui no gráfico de 60 minutos agora. E o que eu tenho aqui? Um sweep, certo? Ou seja, um choque. Por que seria um choque? Vou mostrar para vocês. O preço fez o fundo, voltou, quebrou uma estrutura, quebrou a estrutura, voltou e quebrou novamente a estrutura. Ou seja, seria um choque de continuidade de baixa. Se ele fosse confirmado e o preço fizesse aquilo que eu falei para vocês agora, né? Se por um acaso o preço voltasse aqui e quebrasse uma estrutura de novo, beleza. Aí sim eu estaria procurando agora por vendas. Subiu, eu ia estar vendendo porque agora eu tenho uma confirmação da estrutura de baixa, certo? E aí o que acontece? Por que todo mundo toma stop aqui? Porque viu essa quebra de estrutura, chega aqui, acha um order block e quer vender, sem saber se de fato é uma quebra de estrutura ou não. Isso é um grande problema do day trade da nossa B3, porque todo mundo opera o Smart Money querendo antecipar movimento. Ninguém espera o movimento acontecer, todo mundo quer antecipar movimento. E quando você trabalha querendo antecipar o movimento do mercado, o mercado vai te tirar sempre, porque você não tem que adivinhar o que o mercado está fazendo, beleza? E aí, quando a gente volta para o nosso time frame menor, o que a gente tem aqui? Nós temos uma região onde o preço quebrou a estrutura, ó, aí ele voltou aqui, aqui ele deu a venda. Mas foi uma venda confirmada? Não. Foi aquela venda que a gente já conhece bem, né? Que foi a venda da liquidez, que a gente sabia que o alvo seria mais ou menos aqui, porque ele poderia dar continuidade na alta. É uma famosa... você está numa região de oferta, só que a gente não sabe se o preço vai para baixo ou se ele vai reverter. Então, você tem que fazer o quê? Levar em consideração esse intervalo para ver se isso aqui atende o teu trade e tem um risco-retorno que te vale a pena, é questão de tomar risco. E foi o que muita gente fez e muita gente bateu meta, né? Então, isso é operar o Smart Money, alinhando a tua expectativa com o range que o mercado pode andar, tá? E aí, o que a gente tem agora aqui, ó? Nessa situação, o preço, ele quebrou a estrutura de volta, ó. Percebe que a gente tinha essa movimentação aqui e agora ele quebrou de novo para cima, tá? Detalhe, e voltou. Ele fez uma retração saudável ainda? Não, ele retraiu só um pouquinho. Então aqui nós temos esse ponto aqui para prestar atenção, que o preço, se o preço quebrar ele aqui, ele pode estar vindo aqui nessa região, na região de demanda, para daí sim ver se ele vai testar a próxima região aqui em cima de liquidez, tá? Vai dar continuidade nesse movimento, porque aqui voltando lá no nosso time frame de 1 hora, quando a gente olha o movimento de 60 minutos, que é esse movimento aqui, o que acontece com o preço aqui ainda? Aonde que eu estou?
abaixo da região de equilíbrio, ou seja, eu ainda estou barato. Então, se esse preço voltar aqui, eu ainda estou numa região compradora. Por isso que vocês têm que prestar atenção e não querer sair achando que vai vender aqui para descer. Se o preço der venda aqui, espere ele descer e ver até onde ele vai ter força para continuar. Porque aqui é uma zona de demanda dos 60 minutos. E o preço tem muito alvo para cima, tá? Então, é essa expectativa que vocês precisam alinhar, beleza? Então, isso tem que estar muito assim claro na cabeça de vocês. Quais serão as regiões mais importantes para a gente estar tomando decisões vendedoras no índice? Eu tenho aqui essa região aqui como sendo, para mim, a região mais importante, tá? Que eu tenho essa queda monstruosa, inclusive tem esse Fair Value Gap aqui em cima, que também pode ser perigoso, né? Porque eu tenho esse order block aqui, que foi o cara que veio desse candle aqui de queda monstruosa, que eu nem lembro, se não me engano, isso aqui foi notícia, e deixou esse imbalance aqui atrás. Então, esse tipo de movimentação aqui, vocês têm que tomar cuidado para o preço fazer isso, para o preço não fazer isso aqui, ó. Tá? Ele usar esse order block aqui, essa região, para dar uma esticada aqui em cima nesse imbalance, para buscar liquidez, para depois voltar a cair, tá? Lembrem-se, né? As zonas de extremidade são sempre as regiões mais importantes e são nelas que a gente tem que se basear, tá? Então eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho os dois order blocks, as duas regiões, né? Eu, considerando esse candle de notícia, eu ficaria muito mais atento à região de extremidade do que essa região aqui de baixo, tá? De qualquer forma, esse meio do caminho aqui também é muito importante. Esse aqui, tá? Então vamos deixar aí. Se vocês quiserem, pode até fazer isso aqui, ó. Deixe bota uma fibo aqui, ó. Ó. Bota uma fibo aqui. Deixa eu só alinhar ela aqui. Bota aquela fibozinha nossa aqui e deixa ela pontilhadinha. Só para vocês entenderem onde é os 50% dessa região do imbalance, tá? Isso aí ajuda na tomada de decisão. Porque se o preço fizer uma violação aqui, ele pode testar os 50%, tá? Só que assim, nós sabemos que é 129 mil e a gente está no 126 e dificilmente podemos ter um ralizão desse nesse movimento. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o alvo de longo prazo, ou seja, se o preço romper aqui para cima e voltar, você sabe que você não vai estar procurando venda aqui num primeiro momento, porque eu tenho muita grana aqui. Então, se existe um ponto interessante para se vender, é aqui em cima, tá? Então, isso vocês precisam prestar atenção, beleza? Estejam sempre muito atentos em relação a isso aí, para não tomar decisão errada, tá? Claro, se o preço subindo até essa região aqui, quebrando uma estrutura, você pode arriscar uma venda contra aqui? Pode. É aquilo que eu falei. Se você pega um dia que o preço acorda animado, tipo esse aqui que ele desceu, e ele começa só a subir sem perder estrutura, você vai passar o dia caçando venda, vai passar o dia tomando stop, e ainda bem que vocês não operam normal, fazendo o preço médio, né? Então, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com viés, tem que tomar cuidado com querer só, o preço subiu, eu vou vender. Não, enxerga o macro, olha para onde o preço está indo e de onde ele está vindo, que isso aí vai ajudar demais vocês na tomada de decisão, beleza? Bora falar do dólar aqui, ó. O dólar, ó, ele veio na sexta-feira fazer exatamente aquilo que naquele alvo que a gente tinha falado. Olha como ele veio certeiro. Ele veio exatamente no order block que a gente tinha colocado ali como sendo um possível alvo caso ele perdesse o fundo, né? O que ficou aqui, ó? Ele deixou essa região de liquidez. O dólar, é aquilo que eu falei para vocês, ele ainda é movimento de alta, tá? Ele ainda é movimento de alta.
Para ele se reverter para baixo, falta muita coisa ainda. Ele teria que perder um fundo lá embaixo. Olha a movimentação que ele está fazendo e vocês vão ter ideia. O que a gente tem para observar aqui no dólar? Exatamente o que a gente tem de contrário no índice, tá? O dólar ele tem alvos aqui para baixo, tá? Então, assim, se por um acaso ele romper aqui e voltar, você pode ter uma oportunidade de compra até aqui ou até o order block aqui em cima. Ou até mesmo até a extremidade, porque aqui, ó, se vocês perceberem, ele deixou uma região de liquidez aqui. Então, essa queda toda aqui tem muito stop aqui atrás, tá? Tem que prestar atenção nisso. Então, o que eu falo para vocês aqui? Percebam a abertura do dólar amanhã, né? E o dólar dando oportunidade de fazer isso aqui, vocês podem até pensar nessa situação. O que vocês têm que ter em mente é que, de novo, né, a gente está numa zona de demanda, então é validado uma compra, só que tem que ficar esperto com o alvo para não ter expectativa de achar que o preço vai embora rasgar, e na verdade ele está fazendo um pullback para testar os alvos aqui de baixo, porque ele tem liquidez lá embaixo, tá? E ainda assim, quando a gente joga nos 60 minutos, que eu vou tirar aqui e mostrar para vocês, ele ainda está caro, percebam? Ele ainda está numa região cara dos 60 minutos. Então, aonde que seria? Nos 60 minutos, esse melhor ponto de compra do dólar seria aqui, ó, nessa região aqui. Tá vendo? Então, aqui, ó, vocês percebam que ele retraiu aqui, só que ele ainda pode vir mais para baixo. Ele ainda pode vir buscar liquidez aqui embaixo antes de subir. Então, tomem cuidado em relação a isso. Mesmo porque ele quebrou a estrutura, ele vem perdendo estrutura. Ó, se vocês perceberem, ele vem quebrando estruturas aqui, o dólar para baixo. Então, ele está no movimento de pullback. E agora é entender aonde que termina esse movimento de pullback, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso aí no dólar, para tomar cuidado e não tomar decisões erradas, porque não está entendendo essa movimentação do movimento macro e está querendo olhar só o micro. Beleza, turminha? Então, galerinha, era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Tenham todos aí um excelente domingo. Aproveitem, estudem, aproveitem com as famílias. E a gente volta amanhã de manhã com o estudo do mercado americano. Grande abraço a todos e até.